curadora, doutora em História Social, também professora lá da USP, Gisele Begelman. Falei corretamente seu sobrenome, Gisele? Super corretamente. O meu sobrenome foi abrasileirado pelo meu avô e a maior parte das pessoas colocam outras tônicas, outros acentos, mas você falou perfeito. Ah, que maravilha! Pois bem, seja muito bem-vinda. Você é autora do livro Políticas da Imagem, Resistência da Dadosfera. Fala um pouquinho então, vamos começar explicando do que se trata o livro, como ele foi estruturado, né? Que análises ele traz. Então, Daniele, primeiro, um prazer conversar hoje aqui com você e com todos os seus ouvintes. O livro é Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, fala da condição contemporânea da imagem. Essa condição contemporânea eu defino como um deslocamento em que a imagem, sem deixar de ser representação, como ela sempre foi desde as suas origens, ela se torna também o lugar principal dos embates políticos contemporâneos. A imagem ela é o lugar da nossa comunicação, da nossa sociabilidade, da nossa afetividade e também o principal campo de disputa política da atualidade. Perfeito. Eu tenho um professor, eu sou de jornalismo na UFBA, eu tenho um professor chamado André Lemos, pesquisador em comunicação e tecnologia, e ele sempre fala sobre a questão de saudosistas que falam que a fotografia acabou pós redes sociais, quando na verdade nunca se tirou tanta foto, nunca se utilizou tanto a comunicação imagética. O que a senhora pensa, o que analisa desse sentido como pesquisadora da nova relação das pessoas com a imagem, principalmente nas redes sociais, e essa relação talvez de recompensa e de exposição, superexposição? Então, Daniele, bom, primeiro, o André Lemos, além de ser um grande amigo meu, é uma das referências do livro, e eu estarei conversando com o André Lemos no dia 3 de setembro, numa atividade do Lab 404 que ele dirige na UFBA. Eu concordo plenamente com o André no que diz respeito que a fotografia acabou, mas que a imagem explodiu. Na verdade, o que me parece fundamental de nós termos em mente é que quando nós falamos na fotografia, nós remetemos a um universo da fotografia analógica, que hoje o correto seria chamar de fotografia química, uma fotografia que é feita com outra materialidade e que pressupõe esse processo que está no próprio nome da fotografia, da inscrição da luz sobre um suporte que, no caso, era o filme fotográfico e depois o papel. A imagem digital, ela tem uma natureza totalmente distinta, é uma imagem relacional que traz consigo uma série de camadas que são invisíveis para nós, que vão desde a localização, o horário em que a imagem foi feita, mas com quem ela está relacionada. Essa imagem é destinada às redes e ela é uma pista, um indicador muito preciso para as grandes corporações de tecnologia, onde nós despejamos essas imagens aos quatrilhões de bytes cotidianamente para profilar e traçar as bolhas que importam nos processos de rastreamento e de destino da publicidade online. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o André Lemos. Ele, com certeza, não está falando
que a nossa capacidade de produzir imagens estéticas, outras linguagens visuais mediadas pela câmera, tenha acabado. O que acabou é essa fotografia que lidava com um índice de realidade numa mão e que se esgotava em si mesma até ser relacionada com outras por um intérprete. Hoje, as imagens já saem das nossas câmeras e, majoritariamente, do nosso celular, com essas camadas que vão criar essa situação relacional. Aqui na bio do livro, né, no texto de apresentação, fala sobre as imagens que tornaram-se as principais interfaces de mediação do cotidiano, ocupando a comunicação. E a gente já sabe que hoje em dia tem estudo até dos memes, que também é uma forma de comunicação, né, da atualidade. Como é que esse tipo, que talvez essa movimentação das imagens para esse lugar da comunicação muito forte afeta as relações sociais, pessoais, né, no pessoal mesmo, e a comunicação verbal? Olha, modifica completamente. Os memes, inclusive, são um dos temas do livro, até porque o Brasil se tornou uma grande memeflix, isso é inegável, tanto pela sua aderência política, tudo que aconteceu nessa nossa coronavida, né? Então, os memes eu já adianto que são um dos temas do livro, um livro que fala de política das imagens, não poderia se furtar a discutir memes. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, Daniele, quando nós pensamos nessa explosão de emojis, stickers e figurinhas para o WhatsApp, nós vemos que hoje a nossa linguagem verbal ela já é um híbrido com a linguagem imagética. Nós estamos num momento da, de, de virada na nossa cultura visual, com uma explosão de novos vocabulários que vêm do TikTok, do Instagram, do Twitter, do WhatsApp, de modo que é impossível e inegável dizer que essa profusão de imagens altera o nosso cotidiano. Nós estamos conversando agora de dentro das nossas imagens. Nós ganhamos com o meio digital e especialmente com o ambiente online uma capacidade de nos vermos enquanto nós olhamos. Então, como negar que a imagem está no centro de operação da nossa vida diária em todas as suas dimensões, políticas, sociais, afetivas, comunicacionais e de operação daquilo que é mais imediato, supermercado, o banco, o transporte coletivo, tudo isso passa pela mediação por imagens. Sim, as redes sociais acabam que ditam muito, né, o novo modo de viver da população. Há um jornalismo específico para redes sociais. Tem pessoas que trabalham com as redes sociais, né? Ser influenciador digital tornou-se uma profissão, e diz que a pessoa trabalha para si mesma, mas na verdade ela trabalha ali para um algoritmo que é criado por uma pequena parcela de pessoas, pequeno grupo de pessoas. Então, na verdade, um pequeno grupo de pessoas talvez esteja ditando modos de vida. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre as lógicas de vigilância, de hipervigilância nesse sentido. Olha, é uma vigilância de tipo novo, porque ela é uma vigilância que não necessariamente coage as pessoas, ela não opera por coerção, ela opera pela doação voluntária de dados que nós fazemos, muitas vezes sem saber, em todos os procedimentos, como esse que você comentou, o próprio
trabalho. É um monopólio muito complexo, porque ele é inédito. Se é verdade que sempre houve monopólios na história do capitalismo, nós não podemos negar, por outro lado, que nunca houve uma concentração de poder como hoje. Se nós pensarmos que a Kodak chegou a dominar o mercado da fotografia, nós percebemos que hoje essa dominação ela abrange campos variados. Nenhuma empresa na época da Kodak era a empresa que dominava a nossa comunicação, o nosso trabalho, a nossa afetividade, o nosso noticiário, como é o caso do Facebook, com o braço no Instagram e no WhatsApp, que são todos a mesma empresa. Então, é uma concentração de poder sem precedentes a partir de algoritmos, que, como eu dizia, a imagem ela é relacional, que vasculham uma série de metadados e que trabalham a partir daquilo que eu concordo com você plenamente, com o nosso trabalho. Ninguém nos coage a colocar, disponibilizar esse material. Nós colocamos porque a nossa inserção e a nossa visibilidade hoje passa pela presença dentro desse sistema algorítmico, e é a partir dessa presença e dessa doação que essa vigilância opera. Ela opera a partir de uma captura das subjetividades, e é isso que faz do nosso momento um momento tão ambivalente. É um momento com potências em aberto para uma capacidade de produção de linguagens e de estéticas que escapam completamente aos cânones assentados nas escolas de arte e de cinema, uma capacidade de circulação desse material sem precedente, e, por outro, há um custo muito alto, que é esse custo cobrado a partir do surplus comportamental de todos nós. Nessa base que que esse capitalismo de vigilância opera, e opera com mais contundência, porque a vigilância hoje é uma estética, ela é uma das linguagens principais que dominam a produção imagética. Professora, a senhora fala também no livro sobre sistemas de escaneamento dos corpos. Queria que você explicasse um pouquinho esse conceito, assim, do que se trata. Bom, esse talvez seja o exemplo mais fácil de entender sobre estéticas da vigilância, e que se consolidaram, explicitaram de uma maneira aí incontornável com a pandemia do coronavírus. Nós somos escaneados a cada vez que nós passamos numa câmera termal que nos dá acesso a um lugar público ou privado, como, por exemplo, a entrada de um shopping center aqui em São Paulo, onde há uma câmera que registra e, pela seu mapa de calor, identifica se você está com uma temperatura acima daquilo que é um indicador ou não de um sintoma do coronavírus. Nós somos escaneados nos aeroportos sempre que passamos naqueles compartimentos em que nós somos radiografados, mas não somos radiografados, nós somos escaneados para ver se nós temos drogas dentro do corpo, temperatura, e esses dados são coletados e podem identificar muito mais variáveis do que apenas a temperatura, de modo que, a partir da imagem, nós podemos dizer que o corpo se transformou na nova senha do mundo digital.
Acaba que contra a nossa vontade, né? Como os termos de uso do aplicativo. Se você não quiser, não utilize. Não utilize, mas se torne invisível e se torne invisível sem deixar de ser rastreado, porque é o que a gente diz. Você pode desligar o celular, mas o celular não desliga de você. Quando você acionar todas as mensagens, todos os likes, dislikes estarão lá disponíveis. Sim, sim. Eu queria que a senhora falasse, a gente está aqui chegando ao final, mas para finalizar, eu queria que você falasse se há, talvez aí sendo bem pessimista, um caráter nocivo que não volta mais, né? Que não há mais como resistir. Mas falo em relação à saúde mental. O Instagram fez uma movimentação aí, numa tentativa de diminuir os efeitos dessa síndrome da busca pela recompensa, tirando os likes, né? A visualização de likes. Mas acaba que a pessoa vai tentar, de outras formas, buscar essa recompensa. Qual o nível de, enfim, de toxicidade, talvez, dessa nova era? Olha, a toxicidade é inegável, assim, até pelos transtornos mentais e a nossa saúde mental que você muito bem mapeou. Mas eu acredito que nós podemos transformar essa realidade. Depende de nós operar a crítica desse sistema e ocupá-lo para quebrar as suas regras e fazer novos usos e forçar a mudança. Nós não podemos acreditar que nós, que somos a grande força motriz de todos esses mecanismos de captura, não sejamos capazes de engendrar a resistência a partir das próprias regras que são impostas. Então, acho que há uma batalha política, ética, jurídica, que está apenas começando e que cabe a nós ocupar o espaço informacional e não tentar sair dele, porque ele já está em nós. Não existe vida fora do espaço informacional no século XXI. As redes se tornaram de tal forma onipresentes que nós somos parte delas. E compete a nós reclamar o nosso direito sobre esse espaço. Professora Gisele Beigelman, muito obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos. Agradeço assim o seu tempo. Fala onde a gente pode encontrar o seu livro. Ó, o livro Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, está disponível em formato impresso e e-book para várias plataformas e é possível encontrá-lo nas melhores livrarias online também, no site da editora, na Amazon, que hoje já não é mais uma livraria, é um mundo à parte, e há preços especiais para professores e estudantes, e para adquirir com nesse estatuto é preciso se cadastrar no site da Ubu Editora, ubudeditora.com.br. Perfeito. A gente aqui em Salvador vai ter que aderir às melhores livrarias online, porque estamos carentes com fechamentos de livrarias. Então, fica No aí. Brasil todo, um Não é? terror o que estamos vivendo. Mas, enfim, tem sempre uma Amazon da vida, dependendo do formato do seu leitor de e-book, outros formatos, a própria editora, especialmente para professores e bibliotecários e estudantes, é um melhor caminho e, enfim, em outras boas livrarias online. Perfeito. Obrigada, professora. Uma boa noite para a senhora. Muito obrigada, Daniele. Eu que agradeço aí a sua atenção e a de todos os seus ouvintes.